Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós iremos conversar sobre o livro Recordações Pessoais sobre Joana d'Arc, escrito pelo autor americano Mark Twain. Bom, vocês já devem conhecer a história de Joana d'Arc e devem conhecer também o autor Mark Twain, porque ele é um dos maiores autores da literatura americana e é conhecido principalmente pelos seus romances de aventura. Esse livro aqui me parece que não é muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, e depois a gente entende o porquê. A gente vê aqui logo no prefácio uma citação aqui que foi do próprio autor, que ele disse: de todos os meus livros, Joana d'Arc é o meu preferido e o melhor. Sei muito bem disso. Ademais, proporcionou-me 7 vezes o prazer proporcionado por qualquer um dos outros. Foram 12 anos de preparação e anos de escrita. Os outros não precisaram de nenhuma preparação. Então, o próprio autor disse que esse era o livro favorito dele, ele achava que era o melhor, e foi o último romance que ele escreveu. Depois desse livro aqui, ele só escreveu sua autobiografia, que só foi publicada 100 anos após sua morte. Porém, as pessoas não receberam esse livro tão bem em sua época. Então, os leitores estranharam muito o tom, porque eles estavam acostumados com um tom engraçado. Eles acharam que esse livro destoava muito da obra do autor. E os críticos também não compreenderam muito. E assim, é estranho para a gente pensar que ele se interessou e passou tanto tempo dedicado a estudar a vida de Joana d'Arc, porque Mark Twain não era católico. Se eu não me engano, essa informação eu não sei a fundo, eu nunca estudei a vida dele a fundo, mas vi pessoas citando que ele era um crítico da igreja, ele era uma pessoa mais cética. Então a gente fica, mas por que ele se interessou tanto, né, pela história de Joana d'Arc? E como a história dela chegou até ele, é um fato até engraçado. Ele ainda era um adolescente, estava caminhando na rua e o vento trouxe um folheto. Aí ele pegou esse folheto e, se eu não me engano, era a página de uma biografia. Era um folheto que falava sobre ela. E quando ele leu aquelas informações, ele ficou muito intrigado, muito curioso e nunca mais esqueceu. Então, e desde então ele começou, né, a se interessar e passou o resto da vida com isso em mente até finalmente escrever esse livro, né, sobre ela. Então temos esse fato inusitado, né? Mas por que ler esse livro? Porque a gente sabe que tem muitos filmes muito bons, inclusive, sobre a vida dela, sobre o julgamento. Temos muitos livros, muitas biografias, inclusive tem uma que está na minha lista de desejos, que é a da Regine Pernod, que é a biografia, dizem que é a melhor biografia sobre a vida de Joana d'Arc. Mas esse livro, o meu intuito com esse vídeo de hoje não é enfatizar muito detalhes da história. Hoje eu quero trazer mais elementos do livro, desse livro em específico, e o que é que ele tem de diferente, né, dos outros. Para começar, ele não é uma biografia, ele é um romance biográfico. Então ele tem um rigor de informações, o autor se preocupou em procurar nas fontes históricas, em ler os arquivos dos julgamentos, da reabilitação de Joana d'Arc. Ele buscou nas fontes primárias, né, para poder de fato escrever esse livro. Mas aqui nós temos a estrutura de um romance. Então temos personagens que foram inventados por ele e que teriam ali participado de todos os acontecimentos ao lado de Joana d'Arc. A começar pelo narrador, se não me engano é Sir Louis de Conte, perdoe a minha pronúncia. Ele teria sido ali um amigo de infância, ele teria acompanhado desde as primeiras visões que Joana d'Arc teve, né, até a batalha, até o momento da sua execução. Então, ele narra aqui a história. E nós temos também a figura de um tradutor, porque esse narrador é francês, e aí a gente no livro, dentro do livro, né, a gente tem o tradutor que vai fazer notas embaixo. Então é muito importante você não se confundir, porque às vezes você pode ver, é importante você ler tudo, né?
Aí você pode ver aqui uma nota de rodapé e tá sinalizando que é do tradutor, aí você vai pensar que é da tradutora do livro, mas não é. Esse tradutor é um personagem aqui na história. Mas nós também temos notas da tradutora do livro. Então, muita atenção para vocês não confundirem esses detalhes quando vocês estiverem lendo. Então, ele seria um secretário pessoal, esse amigo, essa pessoa que participou e acompanhou tudo e está narrando isso para o leitor. Então, isso nos aproxima muito de Joana d'Arc. Olhar as coisas pela perspectiva dele. O livro é dividido em 3 partes. Então, a gente tem a primeira parte, que é focada na infância, ali nos primeiros anos da vida de Joana, na vila de Dom Remy. Então, ela não era de Arc. Me parece que isso foi um engano. Enfim, não sei muito bem a história por trás de por que ficou Joana d'Arc, mas ela não era de Arc. Ela era Dom Remy, era essa vila. E desde então, assim, tem umas brincadeiras, né, das crianças ali com as fadas, né? Me parece, aqui eles relatam que eram brincadeiras inocentes da infância, mas ela já era uma menina muito diferente. Ela já tinha, segundo ele, ela tinha um ar meio etéreo, assim. E aos 13 anos, ela começou a ter suas primeiras visões e a ouvir vozes. E essas vozes, ela diz que são as vozes de 3 santos. De São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e de Santa Margarida. Sugiro que você pesquise a história, a vida desses 3 santos, porque são histórias interessantíssimas. Então, eram essas 3 vozes específicas, e no início essas vozes diziam coisas muito básicas, né? Como para ela ir à missa todos os domingos, davam assim, orientações de piedade, mas depois elas começaram a ficar mais frequentes e a dar diretrizes, orientações do que ela deveria fazer, e ela começou a ficar mais espantada. Então ela mesma ficava meio incrédula, mas como assim eu tenho que fazer essas coisas? Porque ela entendia o que estava acontecendo ali no contexto histórico da França, né? Era a Guerra dos 100 Anos, a França estava, né, dominada pelos ingleses, enfim. Mas ela estava, as vozes estavam dando essa missão para ela, designando, dando orientações para que ela ajudasse a coroar o rei da França, que no caso era o Delfim, né? Aqui no livro todo ela vai chamá-lo de Delfim, só vai chamá-lo de rei quando de fato quando ela de fato conseguir coroá-lo, né? Então ele era o Delfim da França e a missão dela era levá-lo ao trono, né? Oficializar isso. E ela, né, aceita essa missão, ela, né, acredita, mas vai ser toda uma jornada para as pessoas acreditarem nela. Então, na segunda parte, o ritmo de leitura é até mais rápido, porque a gente acompanha toda a trajetória para ela convencer. Primeiro, ela tem que convencer as pessoas a apresentarem, né, a colocarem Joana diante do rei. Porque não era assim, não é tão fácil chegar e falar com o rei, né? Então, ela tem todo esse processo de convencer as pessoas, né, de que ela tinha algo importante a falar com o rei. Quando ela consegue transmitir a sua mensagem para o rei, ela tem toda uma missão de convencer ao rei e a todo mundo que ela está falando a verdade. E aqui no livro a gente vai entender como isso acontece, né? De fato, acontecem coisas extraordinárias para que as pessoas se convençam, porque ela era uma florzinha, ela era uma moça delicada, né? Uma moça analfabeta, que não recebeu uma moça do campo, né? Vamos pensar. E ela estava ali com uma missão e falando aquelas coisas, então isso espantava, né, as pessoas. Então elas queriam ter certeza de que ela estava falando a verdade. E fizeram todo um julgamento, a igreja organizou, e ela passou vários dias respondendo várias perguntas, até que o clero autorizou que ela prosseguisse com o seu plano, com a sua ideia, porque viram que ela estava falando a verdade. Viram que ela não era uma feiticeira, um herege ou algo do tipo, né? Não era uma mentirosa. E aí ela foi autorizada a ter o seu exército, ela vai receber todo um treinamento militar, aprender a cavalgar, né? Coisas que de fato ela não sabia. E ela vai ter a companhia dos seus amigos de infância e vai dar ali, inclusive vários desses amigos são personagens criados aqui pelo autor, né? A gente tem o Paladino, que é uma figura hilária. Ele conta um monte de mentira, de lorota.
só conta vantagem, ele é cheio de pompa, e ele é um alívio cômico aqui nessa história. Então a gente tem esse grupinho ali e ela vai dar uma missão para cada um deles. Então, na segunda parte do livro, a gente já acompanha todo esse processo e o início das guerras. Então, é muito interessante ler como se sucederam essas guerras, porque ela era uma grande estrategista militar. E ela era guiada pelas vozes, né? As vozes realmente ajudavam o Joana a tomar as decisões, a saber o que fazer, como ia ser a próxima batalha. E todo mundo seguia a liderança dela, todo mundo acreditava, confiava nela, porque o que ela dizia que ia acontecer, de fato, acontecia. Então, até que finalmente ela consegue coroar o Delfim, que se torna o rei da França. Eu vou até conferir o nome, porque agora me fugiu à memória o nome dele. O nome do Delfim, que depois foi coroado rei, era Carlos VII. E tem até um fato interessante aqui, que eu acho que vale a pena contar para vocês, é que a corte ali, né, todas as pessoas que auxiliavam o rei, eles pregaram uma peça em Joana, né? Eles queriam ver se realmente ela tinha esse dom extraordinário. E aí eles pegaram e vestiram com roupas reais uma pessoa qualquer e botaram no trono, e o rei ficou misturado ali numa sala entre todo mundo. E quando ela vai ser apresentada a esse suposto rei, ela não se ajoelha, não faz nada. Ela vai em direção, ela encontra ali no meio daquelas pessoas o verdadeiro rei e se ajoelha diante dele. Então, essa é mais uma prova, né, do dom sobrenatural, né, de que algo extraordinário realmente acontecia, né, ali com Joana, porque todo mundo ficou impressionado, assim, realmente não tinha como saber, né, porque ela nunca tinha sido apresentada a ele antes, né. Só uma curiosidade para vocês verem, né, uma das tantas histórias que a gente vai encontrar quando a gente entra em contato com a história de Joana d'Arc. Então, a terceira parte do livro, ela já é um pouco mais arrastada, mais lenta e mais difícil de ler. Eu confesso assim que me partia o coração ler a terceira parte, porque é a parte do julgamento. E o julgamento de Joana foi bem repetitivo, porque assim, eles queriam condená-la, mas não havia, ela já estava condenada, né, desde o princípio, mas não haviam provas, não havia com o que condená-la. Então eles insistiam em muitos pontos e ela dava respostas excelentes, né? Embora, lembrando, fosse uma moça analfabeta, sem conhecimento profundo da doutrina, da igreja, enfim. Embora muito devota, muito piedosa, ela não tinha uma educação formal e não tinha recebido uma catequese, um conhecimento aprofundado sobre a doutrina da igreja. E mesmo assim ela se saía muito bem nas respostas. Infelizmente, depois de tanto sucesso nas batalhas, quando o rei foi coroado, ele já foi tirando um pouco o corpo fora, não dava tanto apoio às batalhas que a Joana queria travar, porque tinham algumas batalhas ainda que eram importantes, tinham cidades que ainda eram invadidas, né? Estavam invadidas pelos ingleses. E foi numa dessas batalhas que ela foi ferida, foi capturada pelos bourguignons, que eram franceses que apoiavam os ingleses. Então ela vai ser entregue para os ingleses e por interesses políticos, interesses próprios, eles vão arquitetar um julgamento para condenar Joana. O responsável, a pessoa que vai conduzir esse julgamento é um bispo chamado Cochon. Dá muita raiva quando a gente está lendo aqui essa terceira parte, por causa das atitudes dele mesmo. Ele tinha os seus próprios interesses, né, que era uma posição de poder, e ele vai cercar a Joana de todos os lados, ele não consegue pegá-la na mentira. Como ela não cometeu nenhum crime, eles tentam condená-la por idolatria, por feitiçaria, por heresia. Mas ela, incrivelmente, por mais que fosse uma camponesa analfabeta, ela se saía muito bem nas respostas. Eles faziam perguntas doutrinárias muito difíceis. Para pensar,
Naquele contexto, uma moça da idade dela não recebia catequese, conhecimento da doutrina, embora ela tivesse uma educação muito piedosa, né, ela não tinha conhecimento. E as pessoas, aquelas pessoas ali que estavam conduzindo o julgamento, faziam perguntas espinhosas e ela se saía magistralmente bem. Então foi um julgamento muito repetitivo, muito cansativo. Ele queria torturá-la, mas os demais não votaram contra, não quiseram. Por fim, depois de muitas tentativas, todo mundo sabia que aquele julgamento era inválido, era nulo, que não valia de nada, era um teatro. Ele conseguiu fazer com que ela assinasse uma declaração de culpa, uma confissão. Ela não sabia ler, ele enganou ela achou que estava assinando um papel que dizia outra coisa, que era para ela ser levada para uma prisão ali perto, que só tinha mulheres, e que ela teria um tratamento melhor. Ela já estava muito cansada, né, muita pressão psicológica. Querendo ou não, ela tinha medo, né, da fogueira, e ela estava sendo ameaçada constantemente disso, de que aconteceria isso. Então ela assinou e ali não tinha mais o que fazer. De fato, ela vai para a fogueira. Mas ele até descreve aqui, ela sente medo e depois, nos últimos instantes, ela retoma a coragem. E ela vai ali para o seu martírio, né, com toda a coragem. Ela pede um crucifixo, tem uma pessoa, isso está nos documentos oficiais, né, que um homem fez ali um crucifixo para ela, entregou e ela morreu olhando para esse crucifixo. É uma cena muito tocante de imaginar, né? A gente lendo aqui, dói o coração só de imaginar. E ela morreu ali com a postura de mártir, realmente. E aqui no final da história, o recurso que o autor usa é bem interessante, né? Porque ele cita que o narrador acompanhou até uma certa parte, mas ali, na parte de fato do martírio, quando o fogo começa a consumi-la, ele, né, diz que não conseguiu mais olhar e que o que ele sabe já são os fatos que as pessoas que estavam presentes relataram para ele. E aí ele fecha, né, aqui a biografia. E o mais interessante da gente se dar conta é que quando esse livro foi publicado, Joana d'Arc ainda não tinha sido canonizada. Ela foi reabilitada 24 anos após a sua condenação, sua execução. Ela foi reabilitada pelo próprio rei Carlos VII, porque se ele foi coroado por ela, isso colocava em xeque a validade da sua coroação, da sua posição no trono. Porque como é que ele pode ter sido coroado por uma mulher que era feiticeira, herege, que era a pior pessoa do mundo? Então, assim, não foi por gratidão, por nada do tipo, que ele conduziu esse processo de reabilitação, mas porque era importante para ele também. E aí muitas pessoas tinham interesse em ajudar. Os familiares de Joana, no caso a mãe ainda estava viva, tinha os amigos, as pessoas que conheciam, algumas pessoas que lutaram ao lado dela, fizeram questão de participar desse processo de reabilitação e retirar essa mancha que ficou gravado no nome dela, né? Porém, somente em 1920 que ela foi canonizada como santa, né? Foi considerada santa pela Igreja Católica. Então, ele escreveu esse livro antes da canonização e, embora ele não fosse católico, ele tinha essa imagem. Ele até escreveu, né, que Joana d'Arc foi o ser humano mais nobre que já pisou na Terra. Então, ele realmente tinha uma admiração sincera, profunda, pelas virtudes, pela coragem, pela história, por quem Joana d'Arc foi. E eu tenho também essa grande admiração por essa santa, por essa guerreira, por essa heroína. E eu tenho uma história pessoal também. Quando eu estava grávida da minha filha, eu acho que, se eu não me engano, a gente ainda ia fazer o exame de sexagem fetal. Eu estava pesquisando obras, foi quando eu encontrei esse livro. Quando eu encontrei a recomendação para ler esse livro e conheci também tantas outras. Mas ali, quando eu comecei a pesquisar sobre a vida dela e decidi comprar esse livro para ler, me veio à mente, me veio a ideia,
por que não colocar o nome de Joana se for uma menina? Pouco tempo depois a gente descobriu, recebeu o resultado do exame, a gente descobriu que era uma menina. E aí nós já tínhamos o nome, Joana. Joana também é o nome da minha avó paterna, mas nós queríamos o nome de uma santa e aí casou perfeitamente, né? Porque é uma santa que nós admiramos muito, nós temos um grande amor pela história dela e também foi uma forma de homenagear a minha avó. Então, era essa história que eu queria contar para vocês hoje. A minha ideia, meu plano é trazer futuramente uma biografia, provavelmente a da Regine Pernod e depois, quem sabe, também recomendar algum filme que eu tenha gostado, né? Porque temos várias opções, mas eu quero assistir e trazer as melhores opções para vocês. Mas me contem aqui nos comentários se vocês conhecem essa obra, se vocês já leram. E me recomendem outras obras, recomendem filmes, caso vocês já tenham lido, já tenham assistido, sobre Joana d'Arc. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque todos os sábados nós temos vídeo novo, toda semana temos indicação, temos conteúdo novo, e deixe o seu comentário. É isso então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!